Louvado seja o Senhor, queridos irmãos, a paz de Cristo. Estamos aqui para a nossa aula bíblica e o tema é Resgatando o Conhecimento Bíblico. Sabemos que a Bíblia precisa ser pregada. Se não tiver Bíblia, não há manifestação do Espírito através da Sagrada Escritura. Só há manifestação espiritual do Espírito de Deus, o Paracletos, quando há palavra pregada. É bem entendermos, antes de lermos o texto bíblico para continuarmos, que o pregador precisa ser bíblico. Ele precisa ter a sua mente firmada na Bíblia. Por quê? Se não tiver uma mente bíblica, a mente ela não produz frutos dignos de arrependimento. O pregador precisa pregar o conhecimento bíblico. Por quê? Porque através do conhecimento bíblico, as pessoas vão ser tocadas pela palavra. Uma pregação que não tem conteúdo, ela não vai gerar efeito no mundo espiritual. Uma pregação sem conteúdo, ela não vai salvar aquele que está morto espiritualmente. Uma pregação que não tem conteúdo bíblico, ela não vai trazer vida para o homem. A palavra de Deus precisa ser pregada com conhecimento. Vamos para a nossa aula. Será que alguns minutos, mas de edificação para a glória de Deus. E o texto que eu quero ler com os irmãos está no livro de Oséias, capítulo 4, o versículo é o de número 6, que diz assim o texto, Oséias 4, versículo 6. Observe o texto, nos diz assim: O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos. Meus irmãos, observe bem este versículo. O meu povo está falando do povo de Deus, que foi destruído por falta de conhecimento. Observe bem, quem tem conhecimento, ele sabe organizar as coisas da maneira correta. Quem tem conhecimento tem a sua mente equilibrada. Quem tem conhecimento tem postura de um obreiro prudente. Quem tem conhecimento, ele não anda fora dos princípios bíblicos. Quem tem conhecimento, ele não quebra princípios de autoridade. Porque que muitos somente andam com a mente fraca e sem direção? É porque não estão verdadeiramente com a sua visão focada na Escritura. Muitos têm perecido porque têm sobre ele a síndrome farisaica. O que é a síndrome farisaica? Pode até conhecer, mas não pratica. Pode até conhecer, mas não estuda. Pode até conhecer, mas não tem uma vida de compromisso com a palavra de Deus. Precisamos entender que o conhecimento bíblico, ele traz vida. É preciso o conhecimento bíblico ser resgatado da mente. É preciso o conhecimento bíblico ser resgatado. Por quê? Há muitos obreiros que não têm direção, que deixaram o conhecimento bíblico de lado para poder viver uma vida de heresia, para poder viver uma vida fora da palavra de Deus. O obreiro precisa caminhar conforme a palavra diz. Quem não é direcionado pela palavra, ele não vai ter uma vida transformada por Deus. Porque todo aquele que tem a sua vida firmada em Cristo, as tuas atitudes serão diferentes.
Observe bem que na maioria dos púlpitos de hoje, muitas palavras fora do texto estão sendo pregadas. As pessoas dizem, eu acho que está no texto, eu acho que está na Bíblia. Nós não podemos falar aquilo que não está dentro da Bíblia. Há pessoas que dizem, meus irmãos, eu acho que o versículo diz isso, eu acho que está escrito aquilo. Cuidado para que você não seja enganado, porque são pessoas que não estão produzindo nada pelo reino de Deus. São pessoas imaturas, são pessoas que têm preguiça de buscar o conhecimento da palavra. Por que há muitas pessoas que dormem? Por que há muitas pessoas que não têm força? Porque tem muitas pessoas que não têm uma vida de amadurecimento espiritual. É porque deixou a palavra de Deus de lado. É porque deixou o conhecimento bíblico de lado. Muitos obreiros, muitos pastores estão sendo destruídos porque não querem viver uma vida santa na palavra de Deus. Precisamos entender que a nossa mente precisa estar ligada à palavra. Resgatar o conhecimento bíblico é viver a palavra. A Bíblia Sagrada nos diz, na carta aos Hebreus, no capítulo 4 e no versículo 12, a Bíblia Sagrada ela nos relata que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que espada de dois gumes. Ela penetra no divisório da alma do espírito, das juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos do homem e intenções do coração. Observe bem, a palavra de Deus é a única que tem o poder de entrar no mundo espiritual. A palavra de Deus é a única que tem o poder de moldar o caráter do homem. Quem tem uma vida afirmada na palavra, o seu caráter será moldado todos os dias. Resgatar o conhecimento bíblico é ser transformado por ele. Precisamos valorizar o conhecimento bíblico. Precisamos valorizar a santa palavra de Deus. Nós não podemos desviar os nossos olhos da mensagem do Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus, o nosso maior exemplo de fé a ser seguido é Cristo. Ele formou o caráter dos discípulos pela palavra. Jesus estava aplicando o conhecimento na vida dos discípulos. Por quê, meus irmãos? Porque se nós não tivermos conhecimento, nós iremos sofrer muito lá na frente. Porque há muitas pessoas que sofrem é porque não estão buscando a direção correta, não estão na direção da palavra. Então Jesus estava dando direção para a vida dos discípulos, para que eles não viessem se perder. Para o homem não se perder, o homem precisa colocar a palavra de Deus em prática. Porque quando nós colocamos ela em prática, nós iremos viver de acordo está escrito. Há muitos que querem viver aquilo que não está escrito. Há muitos hoje que querem viver as suas próprias teorias e querem seguir os seus próprios caminhos e não querem seguir os caminhos da palavra. Por que, meus irmãos, que as pessoas hoje têm perdido o foco do reino de Cristo? É porque têm deixado entrar sobre ela as heresias mundanas. Observe bem em Gálatas capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo vai trazer uma advertência aos Gálatas. Paulo não aceitava outro evangelho a ser pregado a não ser o evangelho de Cristo. Meus irmãos, porque se vinha alguém pregar um evangelho que não seja o evangelho de Cristo, que seja amaldiçoado. Paulo não aceitava outro evangelho. Paulo estava afirmado no verdadeiro evangelho de Cristo, o evangelho que cura, o evangelho que liberta. Então a mente de Paulo era uma mente cristocêntrica. Paulo tinha o conhecimento bíblico. Paulo resgatava o conhecimento bíblico e ele colocava na mente das pessoas a andar nesse conhecimento. Nós precisamos entender. Nós não podemos parar de buscar conhecimento, nós não podemos parar de buscar instrução bíblica. Nós não podemos deixar que as heresias mundanas tomem conta da mente da igreja.
É preciso se despertar. A Bíblia diz na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Paulo vai trazer uma advertência a Timóteo: procura apresentar-te aprovado a Deus como obreiro, que não tem do que se envergonhar, íntegro e repartidor da palavra da verdade. Precisamos ter esse mesmo sentimento, se apresentar diante de Deus como obreiros compromissados. É tempo de viver para Cristo. Não deixe que o mundo contamine a sua mente, mas busque o conhecimento bíblico, resgatando o conhecimento bíblico e vivendo uma vida santa e transformada pela palavra de Deus. Porque o Espírito Santo, ele é bíblico. Então a igreja de Cristo precisa ser uma igreja bíblica. Quem tem o Espírito Santo, ele é bíblico. Meus irmãos, eu falo isso porque há muitos pentecostais que vivem todo atrapalhados, têm a mente doentio, pregam, mas muitos pregam heresia. Muitos hoje querem ser chamados de canela de fogo, do homem do assopro. Um cristão que tem a mente de Cristo, um cristão que tem o conhecimento bíblico sobre ele não precisa de título nenhum. Ele não precisa de reconhecimento de homem algum. O nosso propósito é o reino. Então, viva para o reino. Coloque isso na sua mente. Viva para o reino. Nós representamos nosso Rei Jesus. Então, nossa fala precisa ser a fala que Jesus quer que falamos. Qual fala é essa? Uma fala bíblica. Quem prega precisa pregar com conteúdo, mas com simplicidade. Não precisa forçar nada. Pregue a Bíblia, porque o Espírito Santo é que conduz. Oração, palavra e propósito. É tempo do conhecimento bíblico ser resgatado na sua mente, para que você possa viver uma vida santa e transformada pela palavra de Deus. Eu preciso do conhecimento bíblico. Você precisa do conhecimento bíblico, porque Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Então a palavra de Deus é a única e verdadeira. Amém? Esta foi a nossa aula de introdução. É uma pequena aula, mas eu creio que irá edificar a vida dos irmãos para a glória de Deus. Não perca o propósito, não perca a fé. Busque conhecimento, estude a palavra e seja um obreiro prudente, sadio na presença de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.